Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nós estamos nisso, a um culto de ação de graça, de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Você é nosso convidado, nossa convidada para justamente adorarmos a este Deus que tudo pode em nossas vidas. Fica em espírito para poder estar cada dia mais Deus falando com você. Bom, esse vídeo depois a gente vai postar no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Você pode fazer seu comentário nesta live, você pode fazer o seu pedido de oração, esteja conosco e adore ao Senhor em todo o tempo, para que o Senhor possa entrar com a providência no seu lar, na sua vida e na sua família. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor vai repreender, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda seta contrária, tudo aquilo, Senhor, que se levanta contra o teu povo, que caia por terra, todos os impedimentos, barreiras, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor. Acampa os teus anjos neste lugar, acampa, Senhor, meu Deus, os teus anjos, nos livra, nos guarda. A tua palavra nos diz, Pai, que nós devemos buscar ao Senhor, que nós devemos clamar, invocar o teu santo nome, invocar ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um dia, Senhor, que não poderá se achar, que procurarão buscar ao Senhor, mas não o acharão. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Somos pecadores, somos falhos, cheios de defeitos, e nós queremos ser corrigidos, nós queremos nos aproximar do Senhor. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração, limpa os nossos pensamentos, limpa, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira de nós, Senhor, as nossas iniquidades, nos ensina, Senhor, a te adorar, nos ensina a orar, nos ensina a falar com o Senhor, nos ensina, Senhor, meu Deus, a diminuirmos para se chegar na tua presença, porque o Senhor exalta os humildes e abate os soberbos. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos engrandecer diante do Senhor, que nós venhamos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, fala com cada um que já está neste lugar. Eu quero apresentar, Senhor, a nossa parentela. Aonde estiver, Senhor, meu Deus, um ente querido da nossa família, que o Senhor possa fortalecer aqueles que servem o Senhor, aqueles que já estão na tua presença, que a cada dia mais possam buscar a tua presença, fazer a tua obra, e aqueles que ainda não servem o Senhor, que possam invocar, que possam se arrepender, chegar aos teus pés, que possam encontrar a salvação. Aonde estiver, Senhor, meu Deus, a família Oliveira, a família Ortiz, o Meres, vai tocando, Senhor, nas famílias representadas aqui neste lugar. Aonde estiver, Senhor, uma alma, que o Senhor possa de encontro, salvando, libertando. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. O Senhor é um Deus que não abandona aqueles que invocam o teu santo nome. E nós estamos invocando, nós estamos falando com o Senhor nesta noite. Por isso, Senhor, vai desfazendo todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor, toda obra contrária, toda bruxaria, feitiçaria, palavra lançada contra este lugar, palavra lançada, meu Deus, contra as nossas vidas, contra os irmãos que fazem parte, Senhor, deste lugar, que seja repreendido, desfeito, em nome do Senhor Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, que tem nos guardado. Toma frente, Senhor, meu Deus, das nossas causas impossíveis. Quantas causas, quantas petições, Papai querido, está neste caderno, neste pedido de oração que foi feito pelo teu filho, pela tua filha. Meu Deus, o Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe aquilo que ele tem buscado, que o Senhor possa, meu Deus, responder. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós cremos que o Senhor faz aquilo que ninguém pode fazer. Nós colocamos diante do Senhor
causa da dona Isabel, Pai, no seu braço. Para o homem é impossível, para a medicina talvez, mas para o Senhor nós sabemos que nada é impossível. Não há nada impossível, porque nós bem lembramos dos feitos que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, e nós cremos que grandes coisas ainda o Senhor tem para fazer em nossas vidas, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que tudo pode, num Deus que tudo executa. Foi o Senhor, aleluia, que livrou a Daniel na cova dos leões. Foi o Senhor que passou, aleluia, meu Deus, ali com Jonas. Foi o Senhor, meu Deus, que repreendeu, Senhor, meu Deus, todo o mal na vida dos teus servos. Quantos feitos o Senhor fez, Pai, e nós cremos que o Senhor ainda continua fazendo o impossível, Pai, nas nossas vidas. Nós confiamos, nós vamos testemunhar, Senhor, meu Deus, os teus feitos. Pai, se tem também algum pedido de oração, uma causa urgente, que o Senhor possa responder, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, fazer aquilo que ninguém pode fazer, que o Senhor possa, meu Deus, curar a Tiamara do câncer. Essa doença não é dela, Senhor. Essa doença não é dela, que ela possa ser curada para a honra e glória do teu santo nome. Se tem alguém nesta live precisando, Senhor, meu Deus, de uma porta, de uma cura, ou talvez de se achegar mais próximo do Senhor, que essa pessoa possa sentir o poder do teu Espírito Santo abraçando ela, ou se talvez ela não conhece o Senhor Jesus, que o Senhor possa se apresentar para ela, e que essa vida possa clamar, invocar o teu santo nome, enquanto se pode achar, porque os bens materiais desta terra passam, o dinheiro acaba, os carros envelhecem, as casas desabam, mas a tua presença, Senhor, nós não perdemos. A tua presença, ela é eterna, a tua presença, Senhor, ela é constante. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa alcançar os vizinhos da direita, da esquerda. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei, Senhor, aleluia, o que este bairro, as famílias precisam, mas uma coisa nós como igreja sabemos: Campo Grande, este bairro, esta rua precisa do Senhor Jesus. Esta rua, este bairro precisa do Senhor Jesus, Pai. Toca nos corações, toca nas vidas, nas famílias, nos casamentos, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, que abençoa este ministério, cada vida que soma, Senhor, aqui neste lugar. De nós mesmos nós não temos o que oferecer, mas o Senhor Jesus é aquele que recompensa. O Senhor Jesus é aquele que abençoa, é aquele que ajuda e é aquele que fortalece. Abençoa o teu filho que vai ministrar nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Este culto é para o Senhor, Pai. Tudo aqui é para o Senhor. Que nós vamos diminuir e o Senhor crescer neste lugar. Que as vidas venham sentir a tua presença. Oh, Senhor, eu quero pedir também pelos hospitais. Meu Deus, nós não podemos ir lá, talvez fisicamente, mas nós somos igreja, nós clamamos pelos hospitais, nós clamamos, Senhor, pelos manicômios, pelas cadeias. Meu Deus, o Senhor pode ir lá, o Senhor pode dar vida, o Senhor pode restaurar, porque não sabemos, Senhor, se será um de nós nestes lugares, e nós queremos clamar, Senhor, por essas pessoas que estão nas ruas, esquecidas, abandonadas, não tem o pão, o alimento físico, espiritual. Que o Senhor possa ser com essas pessoas, meu Deus. E os seus servos, Senhor, que estão levando a tua palavra, aonde estiver uma igreja aberta, aonde estiver um pregador, um evangelista da tua palavra, um missionário, que o Senhor possa fortalecer cada dia mais os teus servos. Livra de todo mal, Senhor. Nós sabemos que a igreja do Senhor tem enfrentado, Senhor, lutas. A igreja que leva a palavra do Senhor, meu Deus, tem enfrentado lutas, guerras. As leis estão aí, Senhor, contra a igreja do Senhor, mas nós cremos num Deus vivo. Nós cremos num Deus que está conosco, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E nós cremos no teu poder, Deus. Nós cremos no teu poder. Oh, Espírito Santo, receba, Senhor, esta oração. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos.
pela tua fidelidade. Oh Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quer cumprimentar os irmãos com a paz, Senhor, meus irmãos? Aleluia. Deus, nós tiramos período para orar um pouquinho, né? Parece ser muito, mas não é não. A palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar em todo o tempo. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos ficam à vontade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que já está aqui. Glória a Deus. Você tá? Bem, graças a Deus. Bom, Você também? tô Graças a pelejando. Deus. Aleluia. Está chamando a irmã Isabel para estar louvando os hinos. Aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Estamos na presença do Senhor, aquele que faz todas as coisas, aquele que nos guarda, nos dirige, nos leva, nos traz, nos sustenta. Estamos aqui hoje, né? Vamos compartilhar aqui na presença do Senhor. Hoje é um dia muito especial. O meu filho está ficando um pouquinho mais velho, né? E nós estamos aqui para louvar o Senhor, porque nós vivemos um dia de cada vez, né, igreja? É o Senhor que dá, Ele que faz todas as coisas. Vamos cantar o hino dos hinos aqui. Foi dada essa delegada a louvar os hinos, né? Então eu vou fazer isso aqui. E gostaria que vocês me ajudassem. Vamos cantar aqui o 323. É um hino que eu gosto muito dele, de cantar. Aliás, a palavra do Senhor é linda em todo o tempo, né? Vamos cantar o 323. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima e o verão brotos já produz. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual nos dias de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai vossos olhos para o céu de onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos como Faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir?
as guerras acontecendo. Deus. E a coisa está acontecendo. Só não vê quem não quer, né? Porque a gente não pode nem ligar a televisão, só vai falar em guerra, em morte, em tudo. Mas eu sei quem tenho crido, em Deus o Redentor vive. E nós só vamos irmos no tempo determinado pelo Senhor. Vamos cantar o 15 da harpa, irmãos? Amém. Me ajuda? Amém. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas eu sou pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus, né, irmão? Aleluia. Nós somos, Jesus levou sobre si, né, toda a nossa culpa, né? Ele se fez maldição por nós. E quem falar que não tem pecado é um mentiroso. Lá no livro de 1 João, né, pastor Leonardo, fala sobre isso aí. Então nós sabemos que sobre a responsabilidade que cai sobre as nossas costas, mas nós sabemos que um dia nós tivemos conhecimento dessa verdade e vivemos essa verdade. Somos pecadores? Sim, mas Jesus levou sobre si. Ele levou nossos pecados, levou ele para a cruz. Mas eu glorifico o Senhor que eu posso testificar desse Jesus, Aleluia. nesse dia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Isabel. A irmã Jaqueline também está com a oportunidade de louvar, deixar uma palavra, aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Glória a Deus. Aleluia.
Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero deixar uma palavra, né, para vocês aqui no Salmos de número 1. Essa palavra eu quero deixar para o meu irmão Leonardo, que hoje está completando mais um ano de vida. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Então eu quero dizer para você, Leonardo, que você é um varão bem-aventurado. Porque você não se assenta na roda dos escarnecedores, você medita na lei do Senhor de dia e de noite, e você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que dá o seu fruto na estação certa. Não tem nada melhor nessa vida do que a gente servir ao Senhor Jesus. E não tem nada melhor do que a gente ser plantado e ser comparado a uma planta que fica perto do ribeiro de água, porque nunca vai faltar para aquela planta aquilo que ela tem necessidade. Quando a planta cresce, amada igreja, ela produz frutos, e esses frutos eles podem ser multiplicados a 30, 60, a 100. Então o Léo, ele tem sido uma planta, né, plantada pelo Senhor Jesus, e ele dá fruto na estação certa. Talvez algo que você tenha pedido ao Senhor ainda não aconteceu, mas tudo vai acontecer no tempo do Senhor, porque o Senhor ouve a sua oração, o Senhor ouve, né, o clamor dessa igreja. E a palavra que eu quero deixar para você, meu irmão, é que você vai ser um homem bendito na terra, próspero, abençoado, que você venha colher tudo que você está plantando 100 vezes mais. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Essa Deus. oportunidade. Graças a Deus, santo teu nome, Jesus. Amém. A irmã Letícia e o Pedrinho estão com oportunidade também? Glorificando o teu nome, Jesus. Só não tem oportunidade quem não quer, viu, irmãos? Daqui um dia é a Larissa, né? Glória a Deus. Larissa já é uma obreira, né? Ela começou lá. Salve para o Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no hino de número 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, da
estás, também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É isso aí, né? Os adolescentes têm que louvar o Senhor. Quem dera pudéssemos nós, né, que já temos idade, né, pudermos voltar e ter essa juventude, né? Mas o tempo passa. Estou dando por dar também para o seu Mário, que é a oportunidade para falar. Acho que é a primeira vez, né, seu Mário? Tudo tem a primeira vez. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Fico grato por esta oportunidade e agradecer também a todos aqui presentes no dia do aniversário do meu filho, Mário, ou Leonardo, desculpa. Então, eu não tenho muito costume de pregar e dar, mas vou ler uma parte da Bíblia. Assim disse o Senhor: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, o teu coração guarde meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampararei, não te desamparem a benignidade e a fidelidade até ao pescoço. Escreve-o na tábua do teu coração, e acharás graça de boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor e todo o teu coração, e não te estribes. Até aqui. Amém. Então, parabenizar a meu filho, que está completando mais um ano de vida, e desejar-lhe que continue nos caminhos do Senhor,
seja iluminado do lado de sua esposa, Adele. E também agradeço a toda a minha família que está aqui presente. Agradeço a minha esposa, a Isabel, a meus filhos, a Jaqueline, a Leonardo, a Debbie e todos os presentes aqui. Deus bendiga a todo mundo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Lindo, né, irmãos? Ver as pessoas, né, não importa a idade, ler a palavra do Senhor, louvar, testemunhar. É isso que nós somos chamados, né? Para falar do nome de Jesus. Você está passando também a oportunidade para a irmã Cinelli, está louvando, deixando a palavra. O pregador já vai chegar, né, irmãos? Estamos esperando ele, chegou tarde do serviço e a chuva agora, mas ele vai trazer a palavra do Senhor. Está chovendo? Amém, glória a Deus. Comprometei de deixar a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou deixar vou ler aqui uma palavra para a meditação da igreja. É uma palavra muito conhecida, porém muito profunda, e a Bíblia fala que a palavra, assim, ela não volta vazia. Embora seja uma palavra conhecida por nós, mas ela vai além, né? E eu creio que ela vai alcançar coração. Como o próprio Deus fala que ele não volta, a palavra dele não volta vazia, né? Amém? Então eu vou ler o Salmo 100. É muito conhecido, profunda essa palavra. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, pois Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo e seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. A verdade dura de geração em geração. Esse é o nosso Deus, um Deus que Ele é bom, Ele é Pai e Ele é provedor. Assim como um bom Pai, Ele nunca deixa faltar nada para conosco, e eu sou prova disso. O Senhor, Ele tem sido o meu provedor, assim como de cada um de nós aqui, porque por trás de todas as coisas está a mão do Senhor. Porque a palavra dele fala que tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. É o Senhor que move todas as coisas e Ele sabe todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele faz aquilo que nós não fazemos. Porque Ele é o nosso Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, um Deus infinito, e a sua misericórdia dura de geração em geração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, irmã Senhora. Deus abençoe. Irmãos, vamos louvar um hino. Aleluia. Creio que todos conhecem. Quando o pregador não chega, né, irmãos? É assim mesmo. A vida do servo de Deus, né, que trabalha, tem a sua luta, é desse jeito. O que importa é que a palavra do Senhor seja anunciada, né? Creio que os irmãos conhecem esse hino. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos
ti, ó Rei Jesus, oramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Só para Ele, né? Toda honra e toda glória. Passar para o presbítero Leonardo já. Quando você saiu, teve surpresa, até o seu Mário leu a palavra do Senhor. Depois vai estar no vídeo, né? Vai chegar lá na Bolívia, no Paraguai, tudo, né? Mas espalhar para a Bolívia fora. Glória a Deus, né? Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, irmãos? Hoje, graças ao Senhor, o Senhor concede a bênção de mais um ano de vida. Feliz pelas felicitações dos irmãos. Que Deus possa abençoar. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, pelo fogo de vida, pelos irmãos que estão conosco para somar, para poder juntamente estarmos nesse intuito de adoração ao Senhor, né? Louvado seja Deus por isso. Quero ser breve também, porque eu tenho todo o expediente. Está aqui o pregador da palavra de Deus, que daqui a pouco está trazendo a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, diz assim: irmãos, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, em algumas traduções é amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos povos, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala sobre a caridade aqui, que é o amor. O amor, nós conhecemos alguns que são traduzidos para o português, que existe o amor ágape, que é o amor incondicional. É o amor de Cristo, que entregou-se na cruz do Calvário. O seu Pai fez com que o seu Filho morresse ali na cruz para trazer o que era salvação. Este amor ágape, não existe amor igual a ele, é incondicional. Nenhum de nós poderíamos ter esse tipo de amor, porque nenhum amor sacrificial que seja poderia pagar o preço, o alto preço para podermos ter a salvação. Nós temos o amor fraternal, que é o amor de irmãos, o amor que nós mais ou menos se aproxima um pouco do amor de Deus. E nós temos também o amor eros, que é o amor de um casal, de um marido com uma mulher, o amor, talvez o amor que o homem ou a mulher tem um pelo outro, né? Um amor de caridade. E este amor, que é o amor fraternal, que nós temos que ter uns pelos outros, irmãos, como irmãos, aqui a palavra de Deus nos fala que esse amor
ele não trata com indecência, ele não se porta com leviandade. E o amor é algo de atitude nossa, diante daquele que muitas vezes não merece o nosso amor. Muitas pessoas não merecem o meu ou o seu amor. E muitas vezes nós também não merecemos o amor de outras pessoas. Mas essa pessoa, ou eu, ou você, ou essa pessoa, quem quer que seja, ela decidiu amar. Ela tomou uma atitude. Eu costumo dizer que o amor é uma atitude. Não é aquilo que muitas vezes o mundo fala, não. A palavra amor de uma maneira mundana. Não, não é isso. O amor é uma atitude. E Jesus, ele tomou uma atitude. Ele foi na cruz. Ele se entregou por mim e por você. Então o amor depende de uma atitude minha e sua. Jesus falou que aquele que ama o seu próximo, ele já vai receber o seu galardão. Que galardão que vai ter aquele que ama, aquele que na verdade já o ama? Então Jesus fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus, ele é mais forte, ele é mais enfático ainda. Ele fala: você tem que amar aquele que te aborrece, amar o seu inimigo. Que galardão você vai ter se você amar aquele que já te ama? Sendo que assim até os ímpios fazem assim. Então, irmãos, o amor é se dedicar sem recompensa. O amor é se dedicar sem querer algo em troca. O Senhor Jesus, ele sabia que nenhum de nós éramos merecedores da salvação, mas ele se entregou o seu amor para conosco. Quando você ama, o amor mais próximo de Deus é o amor de uma mãe para um filho. Se você, mulher que ainda não é mãe, ou se você já é mãe, sabe muito bem daquilo que eu estou falando. O amor de uma mãe para com o filho. Mas ainda que a mãe, ela não retribua esse amor para o seu filho, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, o amor dele, ele não deixará de amar, porque ele é o amor que não nega a sua natureza, ele não nega a sua divindade, ele não nega a sua essência. O Senhor Deus, ele não se nega, porque ele é amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Agora nós não somos amor, irmão. Por isso que Paulo fala aqui. Por que Paulo falou? Eu procurava entender aquilo que Paulo estava falando. Porque aqui está escrito: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte? Porque nós não somos completos ainda. Porque ainda a palavra de Deus em João 3,16 ele fala que Deus entregou o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho. Deus amou o mundo. Agora, na primeira carta de João fala que nós, seres humanos, nós não devemos amar o mundo. Agora eu pergunto para você: por que Deus pode amar o mundo e nós, seres humanos, não podemos amar o mundo? Porque Paulo está falando aqui, irmãos, porque em parte nós conhecemos. Nós somos corruptíveis, irmão. A começar do nosso corpo se corrompe. Nós sentimos dor, nós sentimos inveja, nós sentimos ódio, nós sentimos muitas coisas que nossos sentimentos nos atraem, as coisas enganosas deste mundo, essas perversidades deste mundo. Agora, quando você vai ver Jesus, quando ele vai chegar próximo de um leproso, quando ele vai chegar próximo de uma pessoa imunda, aquela pessoa que ele toca, ele não fica com lepra, ele não fica imundo, muito pelo contrário. Onde Jesus toca, onde Deus toca, é curado, é transformado, é renovado. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é completo. Porque Deus, ele não se contamina, ele é o santo, verdadeiro e único, ele não se contamina. Aquilo que ele toca, que é trevas, vira luz. Aquilo que ele toca, que está enfermo, é curado. Aquilo que ele toca, que está em desordem, coloca-se em ordem, porque o amor de Deus é o único e verdadeiro amor. E nós temos que chegar a essa completude que Paulo fala. Em parte, nós até mesmo conhecendo, mas vai chegar uma hora que nós estaremos
com a estatura de varão perfeito, e nós não mais vamos perecer, e vamos ter a nossa completude. Quando tivermos a nossa completude, entenderemos realmente o que é o verdadeiro amor. Por enquanto nós estamos sendo lapidados cada dia, a cada momento. Deus nos lapida. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está ao meu lado, que está se dedicando também com amor a mim e a obra do Senhor, para que Deus possa fluir em nossas vidas e Deus nos usar como seus instrumentos. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Deus que usa a nossa boca, Deus que usa nossos pés, as nossas mãos, nós somos apenas instrumentos. Então que Deus possa usar a vida de cada um dos irmãos para glorificar, porque a obra do Senhor é manifesta assim, para que você glorifique o Senhor Deus que está nos céus. E as pessoas vejam. Tem um ditado que fala, vamos dizer assim, pregue, e se precisar, você fale. Muitas vezes você prega com o seu testemunho, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Será que as pessoas em volta de você sabem que você é crente? Será que as pessoas aonde você pisa a planta do seu pé sabem que você serve a Deus? Sabe que você tem uma atitude de homem ou mulher de Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. E veja se você realmente no lugar, no ambiente onde você está sendo inserido, você está sendo luz. Porque Deus está olhando. A palavra de Deus diz que tem uma tão grande nuvem de testemunhas, olhando, observando nós em cada tempo, em cada momento na face dessa terra. Amém? Fica com essa palavra. Quero convidar o presbítero Pedro para estar vindo aqui, para nós orarmos para o servo do Senhor e pregar a palavra de Deus, né? Vamos orar para o servo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nós te glorificamos nesta noite. Rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor, Deus, é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, toda adoração. Oramos, meu Deus Todo-Poderoso, pelo servo do Senhor, para que o Senhor possa usar na ministração da Tua palavra. Usa, meu Deus, Teu Filho, o poder do Teu poderoso Espírito Santo. Não venha falar conforme aquilo que a gente quer ouvir, porque nós somos falhos, mas fala conforme a necessidade do Teu povo, da Tua igreja, e aquilo que o Senhor quer falar. Dirige as Tuas palavras, coloca na mente do Teu servo para trazer a Tua mensagem, para a honra e para a glória do Teu nome santo. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 15. Hoje um dia abençoado por Deus. Deus mandou chuva, porque é necessário que chova para que haja mantimento na nossa casa, para que haja plantio, para que a árvore de frutos, ela precisa de água, precisa de chuva. Então chuva é bênção do Senhor. Louvado seja Deus. Agradeço a presença de todos. Nós estamos aqui a louvar e agradecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 29. Vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração desde cedo. Eu falando com o Senhor falou o que eu deveria falar. Louvado seja Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porquanto o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Podeis assentar em nome do Senhor. O Senhor falou muito claramente, e nós vamos enfatizar somente algumas partes que o Senhor mandou que eu enfatizasse. Primeira coisa: o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Pode chover, pode nevar, pode ter terremoto, pode ser o que seja que aconteça, a palavra de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Creia, meu irmão, porque hoje em dia nós temos visto nas igrejas tanta descrença, tanta tristeza. Parece que as pessoas não sabem mais o Deus a que servimos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Mas primeira coisa que nós temos que fazer, estarmos com os ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus. Nós temos, meus irmãos, muitas vozes que nos falam na nossa mente, tentando nos induzir, tentando nos levar para o caminho que não agrada a Deus. Mas a ovelha verdadeira conhece a voz do seu pastor. Glória a Deus. Se nós somos ovelhas verdadeiras, nós conhecemos a voz de Deus. Nós sabemos discernir a voz de Deus da voz do inimigo. Mas o que tem acontecido muito nas igrejas, nós estamos dando voz, dando ouvido às vozes que não são de Deus. Vozes que muitas vezes falam o que nós queremos ouvir. Mas nós temos que estar atentos, meus irmãos. Estarmos vigilantes, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, querendo nos destruir, querendo nos tragar, querendo nos levar para o caminho que não agrada a Deus. Verdade, Deus. E o título dessa pregação, meus irmãos, o tema dessa pregação é o seguinte: o que Samuel, o que Saul fez que desagradou a Deus? Que Deus fez com que ele fosse rejeitado e fosse tirado dele o reino. E é bem claro aqui nessa passagem que eu li, meus irmãos, o pecado da desobediência. Saul não ouviu a voz do Senhor, e ele teve muitas oportunidades de obedecer a Deus, mas ele deliberadamente não obedeceu. E nós podemos ver aqui, no versículo 28, Samuel falando a Saul, e Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Por quê? Porque nós sabemos quem foi escolhido para substituir Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi obedecia a Deus. Davi não se preocupava com os bens materiais, ele não se preocupava com o poder que ele tinha nas mãos como sendo rei de Israel. Ele se preocupava em estar na presença de Deus. Ele se preocupava em obedecer a Deus. E nós temos obedecido a Deus? Meus irmãos, essa palavra é muito forte. Ela é um alerta para mim e para você. Nós que estamos aqui no mundo, sujeitos às paixões carnais, sujeitos aos prazeres carnais, sujeitos às armadilhas do inimigo. Aleluia, se não for a misericórdia de Deus, meus irmãos, se não fosse Deus em nossas vidas, habitando em nós, nós já seríamos destruídos. Nós não podemos nada com a nossa própria força. Nós não podemos nada com o nosso próprio conhecimento. Nós não podemos nada com nossos bens. A única força que nós temos é Deus em nossas vidas. Deus tem que estar no controle das nossas vidas, meus irmãos. Nós não podemos fazer igual Saul. Saul estava confiando no povo, estava preocupado com o que o povo achava, estava preocupado em agradar o mundo e não a Deus. Não se pode agradar a Deus e ao mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Tanto é que ele cometia o pecado, ele estava tão envolvido pelo pecado, que ele mais nem sentia remorso. Como ele fala aqui para Samuel: Samuel, perdoe, eu me pequei contra ti, me perdoe e volta comigo.
Mas Samuel, não voltarei contigo, porque você pecou contra o Senhor. Mas ele muito insistiu, tanto insistiu, que rasgou a orla da veste de Samuel. E Samuel voltou com ele, mas não voltou alegre, não voltou satisfeito. E ele adorou o Senhor. A palavra de Deus fala que ele adorou o Senhor. Mas será que foi uma adoração verdadeira? Será que foi uma adoração de coração? Ou foi só da boca para fora? Foi só para que o povo visse ele adorando, como faziam os fariseus? Deus, é verdade. Ele estava preocupado, como ele fala aqui, ó. Vem comigo, Samuel, para adorarmos a Deus diante dos anciãos do meu povo. Ou seja, ele estava preocupado com a opinião do povo. Ele não estava preocupado com Deus. Ele não estava arrependido verdadeiramente. E Deus conhece o nosso coração. Não adianta nós queremos ser uma pessoa que não somos, porque Deus conhece o nosso pensamento. Quem pode enganar a Deus? Quem pode enganar a Deus? Meus irmãos, eu fico assim, às vezes eu fico em casa refletindo, e o Espírito Santo me constrange, e eu sinto a presença dele, e eu fico imaginando como essas pessoas que se dizem crentes, que se dizem cristãs, cometem pecado e não sentem o constrangimento causado pelo Espírito Santo. É muito fácil a resposta, meus irmãos. O Espírito Santo não está nelas. Assim como a palavra de Deus fala que quando o Espírito Santo saiu de Saul, o que é que se aproximou? O demônio. E atormentava Saul. É isso, meus irmãos. Se o Espírito Santo não estiver em nós, o inimigo irá se aproveitar. E ele não veio para brincar. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. O inimigo não brinca, meus irmãos. Mas tem muitas pessoas brincando com a palavra de Deus. Então, essa noite, eu venho como um alerta, trazer um alerta para nós, para que nós sejamos vigilantes, sejamos prudentes, como Davi era. Davi era prudente em todos os seus caminhos. Ele buscava a Deus incessantemente. E ele estava na presença de Deus, e Deus abençoava a ele. E isso causava inveja em Saul, causava ira em Saul, porque o inimigo, meus irmãos, ele conhece quem é dele e quem não é dele. Certa feita eu estava no último ano no curso de teologia e nós estávamos num debate acalorado, né, sobre a vontade permissiva de Deus e a vontade autorizativa, e um debate acalorado. Aí um dos meus professores falou: não, mas Deus ele permite, mas ele não se agrada. Mas o inimigo também sabe. Aí meu professor falou: não, o inimigo não sabe. O inimigo sabe. Ele sabe onde habita o Espírito Santo, a luz. E no mundo espiritual, meus irmãos, os anjos e os demônios, eles se veem. Eles veem um ao outro. E o inimigo, ele sabe as pessoas que não são dele. E ele fica ali ao derredor das pessoas. Porque ele não está preocupado com as pessoas que estão no mundo, com as pessoas que estão condenadas. Ele está preocupado em atormentar as que são de Deus. Por isso que o inimigo, que a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Ele está procurando, sabe o quê? Uma brecha.
para que possa te destruir, para que possa te desviar do caminho do Senhor. E foi assim com Saul, meus irmãos. Saul começou bem, começou com humildade, depois ficou arrogante, ficou confiando no seu poder como rei e não em obedecer a Deus, que é a força de Israel, versículo 29. Aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Se ele falou, meu irmão, ele vai cumprir. Pode passar 1 ano, pode passar 10 anos, pode passar 100 anos, mas vai se cumprir a vontade de Deus. Oh, glória a Deus, eu creio, Senhor. Espere com paciência no Senhor, não diz a palavra de Deus. Espere com paciência, meus irmãos. Não ficai ansiosos por nada estáis ansiosos. Nós devemos descansar no Senhor, porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que precisamos muito antes de nós pedirmos. Ele sabe, porque Ele é onisciente. Meus irmãos, nessa noite, você possa refletir nessa palavra. Nós temos que ser crentes Davi e não crente Saul. Porque o crente Saul se preocupava só com a aparência, com o que o irmão acha, com o que o pastor acha, com o que a igreja acha. Nós temos que nos preocupar com o que Deus acha de mim, acha de você. Nós temos que nos preocupar em seguir a palavra de Deus, em ouvir a palavra do Senhor e meditarmos na palavra dele, para que nós não pequemos, para que nós não nos desviemos do caminho que agrada a Deus, porque Saul se desviou e Deus tirou o reinado dele. E o inimigo, ele quer que a gente vá morar com ele, que a gente vá para o lago de fogo e enxofre que nunca se apaga. Mas Deus quer que a gente vá morar com Ele no céu, nas mansões celestiais. Mas a escolha é minha e é sua, meus irmãos. A escolha é minha e a escolha é sua. Você vai escolher o caminho estreito ou você vai escolher o caminho largo? Depende de você. E o Espírito Santo, Ele nos alerta, Ele nos guia. Jesus foi para o céu, mas Ele enviou o Consolador, que está conosco, que é o Espírito Santo, e Ele nos orienta, Ele nos mostra o caminho a seguir. Mas para isso, nós temos que estar atentos à sua voz. Ele está falando contigo e comigo nessa noite. Ele quer falar contigo, Ele quer ter um particular contigo, Ele quer te mostrar o caminho certo que leva à salvação. Mas para isso nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor nosso. Tinha uma coisa que desagradava muito a Deus em Saul. Saul era obstinado, ele era teimoso, vamos dizer assim. Ele teve a chance de se corrigir, mas preferiu dar ouvidos ao povo e não ouvidos a Samuel, que era o profeta de Deus. E por isso ele teve que pagar um preço. Ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a presença do Espírito Santo e ele ficou nas garras do inimigo. Que nessa noite nós não percamos jamais a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, meus irmãos, ele se entristece quando nós fazemos algo de errado, mas ele nos alerta também para nos corrigirmos, e ele fica falando conosco diuturnamente para que nós nos corrijamos, para que nós voltemos ao caminho estreito. Mas vai chegar um ponto
que ele vai cansar de falar. E ele vai se afastar. E o inimigo vai se aproximar. Porque nós não podemos agradar a Deus e ao inimigo. Ou agradamos a Deus, ou agradamos ao inimigo. Aleluia. Saul pagou um preço muito alto por desobedecer a Deus. Ele teve um fim muito triste. E ele perdeu a descendência dele, ia ser de futuros reis. Mas ele perdeu e o reinado foi passado para outro, melhor do que ele. Mas Samuel se afastou dele. Por que ele se afastou? Porque Deus o havia rejeitado. Que nós possamos nessa noite refletir nessa palavra, buscar a presença de Deus enquanto podemos achar. Porque muitas pessoas ficam pensando: eu vou pecar hoje, eu vou me arrepender amanhã, e Deus, como é misericordioso, vai me perdoar. Cuidado. Você está brincando com Deus. Deus sabe a intenção dos nossos corações. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Fique na palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Davi falou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe o que é isso, meus irmãos? Davi era zeloso. Ele sabia que nós somos pessoas espirituais e somos pessoas carnais. Nós aqui, todos nós, nenhum é melhor que o outro. Todos somos iguais perante o Senhor. E nós temos a parte carnal e a parte espiritual. A parte que você alimentar é a parte que vai se sobrepor. O que é isso? Se você alimentar a sua carne vai dominar. Se você alimentar o seu espírito vai prevalecer. Verdade, Deus. Então, nessa noite, busquemos meditar na palavra de Deus. Busquemos os frutos do Espírito. Os frutos que agradam a Deus e não os frutos da carne. Saul começou com os frutos do Espírito, mas terminou com os frutos da carne. E pagou um preço alto e tirou a própria vida. Fez muitas coisas que desagradaram a Deus, mas a principal foi a rebeldia. E ele não se arrependeu, meus irmãos. Se vocês lerem toda essa história de Saul, você observa que até o dia da morte dele, ele não se arrependeu. E ele perseguiu Davi e tentou matar Davi por muitos anos. Mas o Espírito Santo de Deus era com Davi. E ele não pôde cumprir o seu intento, que era tirar a vida de Davi, porque o Espírito Santo era com ele. Que nós possamos ser templo do Espírito Santo, porque o mesmo Deus que é narrado na Bíblia é o mesmo Deus de hoje. Ele não muda, meus irmãos. Esse Deus da Bíblia, que muitos falam: esse teu Deus da Bíblia aí, é o mesmo Deus. Só existe um Deus. Os outros são deuses de barro, deuses de pedra, deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não olham, e têm nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam. Só existe um Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que leva para o céu. Mas ele é um Deus de justiça. É um Deus justo. Que nós possamos nessa noite, pela misericórdia de Deus, sermos dignos de morar um dia com Ele nos céus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas antes de entregar o microfone, eu gostaria de
juntamente com os irmãos, fazer uma oração pela vida do presbítero Leonardo, que hoje é o aniversário dele. Louvado seja Deus. Gostaria que todos ficassem em pé para nós orarmos aqui pelo presbítero Leonardo, pelo seu aniversário, para que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Amém. Louvado seja Deus. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Amém. Pedindo, Senhor, que o Senhor abençoe a vida do presbítero Leonardo, Pai. Que o Senhor seja com ele, Pai. Que ele seja um vaso nas Tuas mãos, Senhor. Que ele seja usado por Ti, Senhor. Que ele seja um vaso de honra, Pai. Que ele traga, Pai, através da Sua palavra, Pai, muitas almas para o Teu reino, Senhor. Que ele seja usado por Ti, Pai, poderosamente, Senhor. Dê graça a ele, Pai. Dê o que ele precisa, Pai. Mas principalmente, Senhor, que nunca falte a ele a Tua presença, Pai. A Tua unção sobrenatural, Senhor. Seja com ele, Senhor. É que eu te peço, Pai. Abençoe também a sua casa. Abençoe a sua família, Senhor. Que nunca falte o mantimento, Pai. Que nunca falte a saúde, Pai. Que nunca falte a paz, Pai. E que nunca falte o Espírito Santo na vida dele, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Os vídeos com a palavra do Senhor. Que Deus possa. Só Deus para recompensar cada um de vocês, irmãos. Só Deus para dar ouça cada um de nós, para nós vencermos, né, em nome de Jesus Cristo. Junto com os irmãos, né? E é assim, aos poucos a gente vai caminhando, né? A gente vai aprendendo a questão espiritual cada dia e Deus vai nos aperfeiçoando, né? Cada dia a gente vai seguindo, como alguns falam, de fé em fé, né? Para a glória de Deus, né? O exemplo do presbítero que trouxe de Saul, realmente nós temos que atentar muito, irmãos, né? Para nós atentarmos. Então, que Deus possa despertar a nossa vida, verdadeiramente fazer a vontade de Deus, né? Obedecer ao Senhor, né? Porque Deus está olhando e sabe muito bem de nossa vida, nosso coração, né? Não adianta a gente querer falar que está fazendo uma coisa às vezes certinha, às vezes a gente está fazendo coisa errada, a gente falha, a gente sabe muito bem disso, né? Irmãos, no final, minha esposa creio que preparou aí algo para a gente, né, estar aí junto com os irmãos, se alimentando, né? Os irmãos puderem, fiquem aí para nós. Quero também agradecer, né, que tem alguns colegas de trabalho que me parabenizaram aí também. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que às vezes está assistindo, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês que assistiu pelo Facebook, que depois vai assistir pelo YouTube. A intenção desse trabalho aqui é para que a palavra de Deus seja semeada, seja levada aos quatro cantos da face da terra, né? Que você multiplique, se você puder, né, essa palavra. A intenção aqui não é intenção material, não, nada de maneira nenhuma, né? Porque Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele não precisa de coisa material. Ele precisa de que almas venham ser ganhas para o reino de Deus. Então, esse veículo de informação que nós usamos, a internet, é para que essa palavra seja levada à sua família. Foi feito um pedido de oração ali. Gostaria que vocês, igreja, clamasse, orasse ao Senhor, né? É o Elvis. O Elvis, ele fez recentemente uma cirurgia, né? E precisa muito, principalmente dos cuidados de Deus, né? Porque sabemos que Deus deixou os médicos, mas isso mesmo, como o presbítero falou, o Senhor Deus é o médico dos médicos. E nós cremos em poder da oração. Nós cremos que Deus vai agir aonde Ele estiver agora. Você crê? Você crê que nós vamos crer com fé em nome de Jesus e apresentar onde Ele estiver, para que Deus entre com a providência, para que a gente venha provar que Deus é o Deus que tudo pode.
Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, pela vida do Hermes. Recentemente ele foi submetido a uma cirurgia. E nós cremos que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com ele agora, Senhor. Eu não sei se ele está em casa, no leito do hospital. Eu não sei qual é a condição física e o diagnóstico que o homem foi colocado. Mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor é o Deus do milagre. Vai de encontro com eles agora, Senhor. Peguemos hoje ele para repreender a enfermidade. Enfermidade vai embora. Todo mundo vai embora. Agora nós oramos as palavras do Senhor. Deus Todo-Poderoso vai repreender o mal. A circulação sanguínea agora, Senhor, vai restaurando as veias, as artérias, em nome do Senhor Jesus. Vai queimando todo o mal agora, sendo desfeita toda a obra das trevas, a obra do inferno, sendo desfeita agora, para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus Todo-Poderoso. Nós cremos no teu poder, poder e a restauração do Senhor nosso Deus. Alabaçuri de canto. Pelo poder do teu sangue, vertido na cruz do Calvário, Senhor Jesus, pelo poder da tua palavra, nós repreendemos o mal agora, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Deus. É o que pedimos e te agradecemos, ó Deus forte e poderoso. Este é o campo de açúcar. Ai, que emoção, a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, estar com o teu povo, fortalecendo, renovando, trazendo saúde. Ah, Deus da glória, a cada um que assiste, meu Deus, este trabalho, este culto, visita o lar, visita a casa, visita a família, vai operando maravilhas, meu Deus, que o teu poder seja manifesto, que os laços de barata sejam quebrados, sejam repreendidas as forças do mal, as forças das trevas, para a glória do Senhor, nosso Todo-Poderoso. Libera o teu poder, Senhor, nesta casa, neste lar, nesta família, nesta vida, para a glória do teu nome santo, é que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, igreja do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus hoje e para todos, sempre todos possamos dizer amém. Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Linda terra, já dormiu além. Meu bebê. Desde a aurora nesse dia. Cantar, né, Jaco? Calor. Deu calor, pastor? Tá pegando fogo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estiveram presentes, tá bom? Muito obrigado por estar conosco. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha. Que a palavra de Deus possa ser semeada, ser levada em cada lar, em cada família. Nós vamos encerrar aqui, tá? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Sentia. Glória a Deus. Glória a Deus.